que é uma música para o nosso coração, para o nosso fortalecer o nosso coração, que diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dai-me um novo coração, endireita meus caminhos, ó meu Deus, dai-me um novo coração. Dizia a música: Senhor, dai-me um novo coração. Que ideia boa! Dai-me um novo coração, quer dizer, um novo sentir. É renovar a alma. É isso que a música da Margarete nos chama. Obrigado, Margarete. A voz da Margarete é muito inspiradora, por isso que a gente sempre pede para ela cantar para nós. Cria uma vibração muito boa. Aliás, perdão, Margarete, toda e qualquer música, quando ela é harmoniosa e uma boa mensagem, ela tem esse condão de abrir campos espirituais muito importantes para nós que tentamos nos espiritualizar. E é isso que a Margarete tem feito, cantar para nós. Que nunca deixe de cantar para nós, Margarete. Use esse dom que você tem, que é muito bonito e muito útil, inclusive para nós outros que precisamos aprender a exercitar a alma. A música é dissipadora. A música tem esse condão, com a vibração que ela vai criando, a gente afrouxa as amarras e consegue entrar num outro estágio. Ela é muito útil quando nós estamos em um estado de desequilíbrio, de desesperança, e tu não consegue sair daquela situação. Bota uma música boa, de fundo, sem muito volume, e deixa ela fazer a sua parte e você faça a sua. Porque não adianta, nós podemos encher o ambiente de música e dar em nada, mas se a gente se esforçar, dá. A música tem esse condão, vamos fazer valer. Nos traz hoje esse tema: acorde. É um chamamento para nós todos. A princípio, quero crer, pelo fato de aqui estarmos, já estamos começando a acordar. Que, aliás, é exatamente esta a nossa mensagem: fazer alguma coisa para que o nosso coração se renove, para que a nossa alma comece a acordar para a sua própria realidade. O mundo material é muito cruel. Pelo menos nesse nosso estágio de evolução, em que nós somos ungidos à matéria, nos deixamos afundar nessa natureza, nesse ambiente, nessa circunstância, e nos esquecemos, ou não conseguimos lembrar ainda, talvez seja essa a colocação mais correta, não conseguimos nos lembrar ou nos dar perfeitamente consciente da realidade espiritual que nós somos. Nós não esquecemos a realidade, nós estamos a caminho dela. Nós não esquecemos da espiritualidade, nós ainda estamos construindo. Só que essa construção precisa, às vezes, da nossa boa vontade, da nossa determinação. Ao chegar, você deve ter notado que nós levamos até o Pinton, até a Stefane, a sua amada mãe, para nos alegrar com a ideia de termos ganhado este livro, que era da Dona Marinha. Tem aqui a assinatura dela, telefone, endereço e tudo.
da nossa amada e inesquecível Marina Jubim, que é fonte de tanta inspiração, de tanto carinho. Eu nunca esqueço a imagem iluminada daquela criatura de 1,40 m, acho que não mais que isso, cabelos tão brancos, chegava na sua simplicidade, porque ela sempre soube ser muito simples no que fazia. Me lembro de uma das últimas palestras que ela nos fez. Ela falou por 25 minutos, num ambiente que era acostumado a falar 40, 45, e alguns falanciosos, até um pouco mais. Mas em 25 minutos ela disse tudo o que nós estamos dizendo desde a primeira palestra que nós fizemos. Esse é o nível de inspiração e de carinho que nós guardamos com a nossa Dona Marina Jubim. Tem lá no seu capítulo 143 deste livro, este título, Acorda e Ajuda. Claro que está lá sem esse ponto de interrogação, que nós o acrescentamos para adaptar à nossa chamada, à nossa conversa. Acorda. Acorda. Eu estou dizendo muito mais para mim do que qualquer outro. A necessidade de nós acordar. Não vamos dissolver a questão, vamos fazer ela ser dissolvida aos poucos. Esse texto está também nesse livro, que é um compilado dos textos de Emmanuel a respeito do Evangelho. Neste caso aqui, segundo Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Esse eu não tenho um número lá. E lá nós vamos encontrar esse texto. Acorda e ajuda. A partir desta chamada de Jesus a nós outros. Segue-me. É isso que Jesus está tentando nos dizer agora. Deixai aos mortos o serviço de enterrar aos mortos. Quanto a você, vamos pregar o reino de Deus sobre a terra. Segue-me. Seguir a Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, para nós colocar esse texto um pouco mais completo, no capítulo 23, Estranha Moral. É um capítulo muito instigante, que vale a pena olhar com atenção, com carinho e com vontade real de aprender. Lá no item 7, para pegar a parte dos evangelhos, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, diz ele assim: e disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que, primeiramente, eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai e anuncia o reino de Deus. Bom, está no capítulo Moral Estranho. Algo de estranho está no ar. Porque o mestre da bondade, do perdão, do amor, da dedicação, disse que deixai. Ele se propunha a retornar para enterrar o corpo do pai que havia, bem provavelmente, morrido naqueles dias ou naquele dia. É um hábito das pessoas, ainda hoje, entre nós. Quando perdemos alguém, nós corremos buscar o socorro espiritual. Bem provavelmente é o que ele fez. Buscar o socorro espiritual junto ao mestre dos mestres. Mas Jesus, vendo-lhe a alma, disse-lhe, segue-me. Só que este segue-me, naquele caso ao menos, havia a necessidade de abrir mão de tudo correspondente a este mundo. Jesus não disse a ele que desrespeitasse, desconsiderasse o corpo do seu pai. Apenas tentou mostrar a ele a necessidade de abrir mão das coisas do mundo, mesmo que seja o corpo do próprio pai,
que havia morrido, mas vem e segue-me, vamos implantar o reino de Deus na terra. E aqui começam a se equilibrar os pesos. Mesmo porque, quando Jesus diz, deixai aos mortos enterrar os seus mortos, o que ele quis dizer? Que havia outros lá que estavam nessa condição de fazer esse serviço. Não ia ser abandonado ao esquecimento o corpo do seu Pai. Tem outros que atenderão, mas que ainda não se acordaram para a realidade espiritual. Portanto, ele os considerou, os classificou como mortos. Mas tu, que talvez tenha sido o único a procurar esse socorro espiritual, tu segue. Vamos implantar o reino de Deus nos corações. Mas seguindo o pensamento de Emmanuel, nos diz ele que Jesus não condenou recomendou deixasse os cadáveres aos cuidados dos cadáveres. Porque cadáver é cadáver, não faz mais nada além de devolver os ingredientes que lhe compunham a natureza. Só isso. O cadáver, a única função dele é se decompor e recompor os elementos da natureza. Nada mais. Não tem ação. Não pode enterrar outro cadáver. Seria apenas mais um. E sim, conferisse aos mortos, os mortos, que soa muito diferente de um cadáver. Cadáver é o corpo que perdeu a vida orgânica. Este está morto, transformou-se em cadáver. Os mortos são aqueles outros que ainda estão no processo de sono tão profundo que não conseguem viver a sua realidade espiritual. Quando se refere aos mortos, é alguém, algo, com personalidade, com definição. O morto é aquele que saiu do cadáver, que desvestiu-se das roupas orgânicas. Aqui talvez esteja a nossa grande dificuldade. Nós conseguir nos imaginar, nos ver sem o corpo. É esse o exercício primeiro que se recomenda na transformação de nós outros, os mortos, em seres espiritualizados, ou com um pensamento já aberto para a espiritualidade. É conseguir perceber-se sem o corpo. Eu não sou o corpo que ora me reveste. Ele é parte importante, sim, desse processo todo, necessário para o estágio evolutivo em que eu estou hoje. Mas a função espiritual, que é a função de Jesus, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, é fazer com que a gente consiga dar esse passo e começar, ao menos, a se perceber como um ser espiritual em processo evolutivo, jungido à matéria. Eu sou o espírito, estou no corpo. Eu não sou este corpo. Aqui é que está o segredo. Este é o exercício mental, espiritual que nós precisamos começar a fazer. Não ontem, não agora, imediatamente. Para que a gente comece a acordar para a realidade do que nós realmente somos. Então, os mortos, que haverão de enterrar os mortos, são os mortos do espírito, da alma, que vão enterrar o corpo morto. Porque eles ainda necessitam disso. Aquele, especificamente aquele, poderia abrir mão. Eu não estou dizendo que se perder um ente amado, nós vamos simplesmente deixar. Não. Compete-nos a lei de caridade, de amor ao próximo e de respeito à vida, nos convoca a irmos fazermos todo o cerimonial que se faz necessário, o tempo devido para de espera e de preferência em oração.
com o pensamento em Deus, com o coração limpo, sem falar besteira, pelo menos durante o velório, é aquele dia em que nós temos que agir na mais santa e pureza forma de comportamento. Fecha parênteses e volta. Vai, porque é necessário, porque é lei da vida. Mais um entre parênteses. Há bem pouco tempo, nós ouvimos uma notícia que a princípio nos vinha aqui de Santa Maria, de Passo Fundo, de que um leito de um rio foi constatada a presença de humus de decomposição humana, porque tem um cemitério mais ou menos próximo. Ou seja, já está na época, nós somos tantos em cima da terra, tantos corpos orgânicos em cima da terra, que isso já é uma preocupação que precisa a humanidade pensar. Como fazer, onde colocar, como colocar, o destino que vai ser feito aos corpos. Fecha parênteses, porque isso não é o nosso assunto. Mas só para nos darmos uma ideia das questões envolventes. E nós não podemos desconsiderar, sim. Não podemos e não devemos. Faça-se todo o cerimonial. Entrega-se o corpo. Mas a nós é dado fazer algo mais. Se não pelo mundo, pelos outros, por nós mesmos. Que a gente não morra junto. Essa é uma lição necessária. Que a gente não morra junto. Que a gente sobreviva e leve adiante a tarefa que estava sendo desenvolvida naquele grupo. Porque, com certeza, eu já tenho meus pais desencarnados, tenho um irmão, eu posso falar. Todos nós temos aqueles entes amados que já partiram. E alguns bem recentes, por sinal. O quanto é importante nós fazermos esse processo de passagem. O quanto é importante a gente aceitar o sofrimento que isso provoca em nós. Porque se eu não sofrer, eu vou ficar com problema. Grilos na cabeça? Com problemas espirituais logo ali adiante, de culpa. Então faça-se todo o processo. Enterre-se sim. Mas nós já estamos acordando para a espiritualidade. E imediatamente vamos procurar um centro espírita. Por que não um centro espírita? Ou uma igreja, não tem problema. Mas como nós estamos num centro espírita, falando para espírita, ou ao menos simpatizantes, vamos dizer, vamos procurar um centro espírita. Porque isso dá muito conforto. Como nos dizia agora mesmo, não tem como superar. Tem como é trabalhar com o que se tem agora. Não tem como dizer, eu não estou mais sofrendo. Sim, meu irmão completa agora em início de dezembro, 2 anos que ele desencarnou. Acha que já passou? Não. Mas nós temos que fazer mais do que sofrer e chorar. Não compete a nós espíritas sofrer e chorar. Como diz Chico, ao espírita é dado secar os olhos e voltar ao trabalho. Secar os olhos para não mostrar o olhar de choro e voltar ao trabalho. Com o coração dolorido, mas com um sorriso no rosto. Com a alma chorando, mas o sorriso aberto. Para que a pessoa que estiver diante de ti sinta teu processo de espiritualidade e possa, ao menos naquele sorriso, inspirar-se um pouco para a sua energia, equilibrar-se um pouco. E sim conferir aos mortos, enterrar os mortos. Mas a nós também vai ser dado enterrar os nossos mortos, mas superar-se. Há, em verdade, grande diferença entre cadáver e morto. Cadáver é carne, que se decompõe. Tem que ter um pouco de cuidado para não começar a falar assim tão levianamente daquilo que é tão caro para nós, daquele parente tão amado. Mas ele não está lá. E essa é a boa notícia. Alguém me perguntou se eu vou no cemitério. Não.
Até vou de vez em quando algo, uma circunstância exige, a gente passa por lá, olha esse aqui, o jazigo, está ali, olha lá a foto. Mas meu pai não está lá, minha mãe não está lá. Aliás, creio eu, já estão reencarnados aí há um bom tempo. Tomara que bem próximo, aliás, num sono, há bem pouco tempo, ele me apareceu, meu pai, e eu estranhei porque era uma figura completamente estranha ao meu olhar. E eu olhei para o meu pai, relativamente jovem, devia ter 27 a 28 anos, 30 no máximo. Cabelo bem preto, como era, aliás, mas diferente, o rosto diferente. Mais ou menos um mês antes de morrer o meu irmão, o primeiro filho dele, o primogênito dele. Foi uma espécie de reunião espiritual, porque estavam vários irmãos ali, e eu estranhei que ele estava diferente. Eu digo, meu Deus, ele já reencarnou e está por aí. E agora apresenta uma figura diferente. Porque naquele momento não havia dúvida se era ou não era. Era meu pai. Os que morrem, não morrem. Enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Nesse caso aqui é o que se ausenta da vida, da realidade espiritual, que não percebe a existência espiritual, que não se vê como um ser em evolução, que momentaneamente, circunstancialmente está na matéria. Porque há tanta gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. São esses nossos irmãos que a gente vê a vida inteira em todos os lugares e que não estão conseguindo, não fazem mais nada a não ser prover-se. E não acordam. Essa é uma tarefa nossa, inclusive nossa, de nós espíritos. Anunciar o reino de Deus, a vida espiritual, a sobrevivência do espírito, para que as pessoas comecem a acordar. Porque tantos perambulam vivos para a vida humana apenas, mas para a realidade espiritual são verdadeiros. Que não sejamos nós. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente. Aqueles que a gente não consegue ver um palmo na frente do nariz. Para usar uma expressão bem popular. Não enxergam. Cerram-se dentro do seu egoísmo. Cerrar-se dentro da sua própria mente é um processo egoístico. Da pessoa que só percebe a si. Que não olha para o mundo, para a vida, para as pessoas. Cristalizados no egoísmo e na vaidade, enganando-se a si próprio, negando-se a partilhar as experiências comuns. Negam-se as experiências comuns que a gente da vivência com outras pessoas. Entregar do seu coração para alguém, por mais próximo que seja. Diz-nos bem o processo de espiritualização, que nós temos que começar por nós mesmos e imediatamente para aqueles que convivem mais imediatamente, às vezes no mesmo núcleo familiar. Ao menos a esses a gente tem que entregar a alma. Porque talvez seja ali, naquela oportunidade, com aquelas pessoas tão próximas, que a gente começa o processo de externalização da percepção. Que existem outras criaturas no mundo, que existem outros humanos, que existem outras necessidades, que existem irmãos. Mergulham-se no sepulcro de ouro, de vícios, de amargura e de ilusões. Porque tudo que é do mundo, que é humano, é ilusão, de uma ponta até outra. Nós precisamos sair desse processo que obscurece a nossa alma. Parar de nos ocupar tanta e usar tanta energia apenas e unicamente em enriquecer. Poder econômico, que faz parte da vida, mas não é o objetivo da vida. Dos vícios. E esses vícios não se referem necessariamente aos vícios físicos, aos vícios morais também nós precisamos olhar com atenção. As amarguras, abrir mão das amarguras. Tudo que nos amargura puxa a nossa alma para baixo e não nos permite acordar. Nós temos que vencer as amarguras, por mais amargas que sejam.
precisamos vencê-las. Para que nós possamos assim, aos poucos, sair da ilusão. Porque o que nós vemos, o que nós desfrutamos, é pura ilusão. E a gente tem que aprender a olhar um pouco além dos nossos interesses mais imediatos. Vitimizam-se pela tentação da riqueza. Vitimizam-se. A riqueza não é um pecado. O pecado é o que nós fazemos em nome dela. Aí é que está o problema. É quando nós anulamos a nossa realidade real, me perdoem o uso da expressão, unicamente para buscar poder e riqueza. E aí nós saímos da vida, ai meu Deus, que vida sofrida. Ai meu Deus, como eu sou. E quando não saímos, às vezes andamos pela vida fora, sempre a se queixar, dizendo que o mundo é muito amargo e muito injusto. Como se o problema fosse do mundo e não as minhas escolhas. Moram-se em túmulos de cifrões, que está mesmo dentro da mesma ideia. Morar é se fechar dentro dessa loucura insana que é pensar unicamente em cifrões. Tudo se calcula em cifrões. Eu vou fazer uma palestra espírita, quanto é que eu vou ganhar para isso? Eu vou fazer passes, quanto que eu vou ganhar por isso? Mas tu vai de novo no centro espírita, o que tu está ganhando lá? Não tem explicação. Porque a pessoa que fala assim, ela calcula tudo em cifrões. E o nosso ganho é bem outro. E bota ganho nisso. Porque é aquele outro exercício do entregar algo de nós a alguém. Mas vamos adiante. Derrotam-se pelos hábitos perniciosos. Os nossos hábitos precisam de mais atenção. O que é que nós estamos nos habituando a fazer, que nós fazemos com muito mais frequência do que outras coisas qualquer? Isso está nos levando para o fundo do poço. E nós podemos nem perceber no por enquanto. Só vamos nos dar por conta quando chegarmos, tivermos que prestar atenção, prestar contas ao juízo. Completando, ao juízo da própria consciência. Porque quando nos largaram, me permita o uso da expressão, nos largaram de lá para cá, nós viemos com um plano integral. Nós precisamos vencer isso, isso e isso. Precisamos aprender isso, isso e isso. E aí nós chegamos na matéria e nos enterramos nos hábitos perniciosos e deixamos todos os planos para sabe-se lá quando. Um dia a conta vem. Encerram-se em grades de sombras por escolha. Isso é que é o mais incrível. Por escolha encerram-se em grades de sombra. Prostram-se pelos desalentos, e todas as dificuldades e todos os desalentos nos vencem. Por quê? Porque a gente se dobra a eles e acham que é o fim da vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, como esse mundo é ruim, e não reage. Dormem no pranto da bancarrota moral. A bancarrota moral, quer dizer, é quando nós desconsideramos todos os hábitos moralizantes, ou que vão construir alguma coisa no sentido moral da expressão, e nós optamos pelo contrário. E aí nós vamos dormir o belo sono dos mortos. Mortos aqui entre aspas. Atormentam-se pelas mentiras de si mesmo. E aqui é quando nós mentimos para nós mesmos. Como é fácil a gente arrumar desculpas e razões para o que aconteceu, para o que eu fiz. Como é fácil justificar uma atitude. Mas é que né? E aí nós desfilamos um rosário de desculpas esfarrapadas. Esfarrapadas porque sabe?
sem firmeza nenhuma, que não escondem nada, apenas mentem para nós mesmos. E nós acreditamos, o que é pior. Diz alguém que a mente é o nosso maior inimigo, que a mente nos engana, que a mente mente. E é verdade. Se não tomarmos atenção, não formos vigilantes e atentos ao que nós queremos e às nossas escolhas, nós arrumamos desculpa assim: ah, mas hoje está tão frio, ah, mas eu vou ficar em casa hoje. E não vem. E de repente tem aqui quase 30 pessoas esperando uma palestra e o gerente ficou em casa, porque hoje, sabe? É assim que nós fazemos. É melhor, mais fácil. É mais fácil não fazer nada. E aí nós nos atormentamos pelas mentiras de nós mesmos. Residem na lápide impermeável do engano. E às vezes dos próprios auto-enganos também. Quando a gente se sente enganado e fica naquele estado de modorra e não faz nada para reagir, aí está resistindo na lápide do engano. Esse sim é morto. Mas, virando a página, porque chega de alertas e vamos começar a acordar. Vamos começar a acordar, ao menos nós. Já somos 30 a menos para complicar o mundo. Aprenda a praticar a luta coletiva. E aqui já tem um recado. A luta é coletiva, não é nossa. E tanto que nós dependemos de tanta gente para tantas coisas. Saindo todo dia de si mesmo. Esse é o exercício necessário. Sair de si. Perceber que existem outras criaturas em necessidades ainda maiores do que as nossas. Carências. E carências às vezes apenas emocional, de compreensão e de carinho. E essa ao menos ninguém pode negar. Mas carências físicas, é inaceitável que nós, no padrão evolutivo que já estamos, nós, humanidade, ainda tenham criaturas passando fome, morrendo de fome. E não é pouco. E nós vamos continuar na lápide do engano? Temos que começar a perceber o mundo, a perceber o outro, de uma forma mais consciente. Buscando sentir a dor do vizinho. O vizinho não é necessariamente aquele que mora do lado da nossa casa. É todo e qualquer que convive conosco. Mas daquele também. Por mais chato que seja. Deixa eu dizer isso aqui entre parênteses. Não interessa. Porque o problema dele é dele. O nosso problema é entender o que o leva a ser assim. E ser-lhe um bom vizinho. Tem uma mensagem que circula na internet mostrando uma sequência de atitudes de alguém dizendo os palavrões, aquelas coisas todas para o filho, e o filho diz da mesma forma para o seu, e o seu filho, que vai ser lá uma sequência que é bisneto já, mais ou menos, com uma expressão de amor e de carinho para um bichinho. Isso é mudar o paradigma. Há bem pouco tempo atrás, matar um bicho, um cachorro, um gato, era da vida. Hoje, você pode ser preso. Isso é mudança de paradigma. É quebrar as regras do errado e começar a sentir a dor do vizinho, que pode ser o cão, o gato. É inadmissível que nos nossos tempos nós ainda desconsideremos a vida daquele irmãozinho só porque é um animal. No formato desse momento. São criaturas de Deus tal qual, exatamente como todos nós outros. Apenas em um outro estágio evolutivo e que precisa aprender algumas coisas ainda. A necessidade do próximo. E o próximo pode ser aquele bem próximo, que está ali jungido assim pelo abraço,
pela cama, pelo lar, o próximo pode ser esse. Aliás, é ali que a gente deve começar a perceber que existem mais seres humanos além de mim próprio. E assim a gente vai aprendendo que existe vizinho, que existe uma comunidade, que existe uma humanidade inteira e que existe outra humanidade apenas sem o corpo orgânico, mas que existe. É sair de si, é perceber o próximo, é acordar-se para essa realidade. A angústia do irmão, olha, quando se fala em angústia, não se fala necessariamente em necessidade orgânica, por exemplo, de agasalho, de alimentação, mas a angústia é da alma. E aí é independe da nossa condição econômica. É saber perceber quando uma pessoa está num estado de angústia. E isso é presente em todos nós, é necessariamente presente em todos nós. Porque se nós não tivermos angústia nenhuma, é porque já superamos todos os problemas, já estamos perfeitos. Não precisaríamos mais nem do corpo orgânico. Mas não é a nossa realidade. Por mais espiritualizados que estejamos, e não estamos, nós ainda temos nossos processos de angústia. E é saber perceber. Saber perceber que a pessoa precisa de um abraço, de um carinho, de um pouco mais de atenção. São coisas simples. Ajuda a quantos possa, ou seja, não se limite a hoje eu já fiz, não quero mais. Não. Enquanto houver alguém em necessidade, nós ainda estamos em serviço. Vejam que eu estou me comprometendo quando eu digo isso. Porque no momento que eu falar isso, eu estou assumindo uma responsabilidade muito maior do que quem ouve. Porque quem ouve, ouviu, eu disse. Então, a quantos possa. Isso significa que nós não podemos descansar em nenhum. Em todos os momentos há alguém que precisa da nossa atenção. E se nós não podemos ir até lá, o nosso pensamento pode, o nosso carinho, a nossa prece pode. Não se galvanize na esfera do eu. Esse é um exercício espiritual muito importante. Não se galvanizar no que é meu, no eu, e sair um pouco de dentro dessa esfera. Aqui é um exercício bem interessante a se fazer, porque o recomendado pela teoria espiritualista é que a gente comece o processo por dentro, que aprenda a voltar-se para dentro de si, que aprenda a ler-se, a ver-se, que tudo vai começar aqui. E eu estou dizendo para sair de dentro. E agora? São duas coisas completamente distintas, não contrapõem uma a outra. Porque o olhar para dentro de si é para alcançar a necessidade do próximo mais próximo, que sou eu mesmo. Porque eu não vou construir paz e alegria no coração do outro se eu não tenho. Como é que eu vou? Diz esse recado que circula também as redes sociais, que nós não vamos pregar a paz se nós não temos paz. Se não me engano, segundo a rede social Francisco de Assis. Como é que nós vamos pregar a paz se nós não temos paz? Então começa por dentro. Mas não fica só em ti. Percebe o outro. E esse é o sair de dentro. Despertando e vivendo para, com e por todos. E aqui vai um recado a mais. É todos. Todos mesmo. Mesmo aquele bandido infeliz também. É tão amado e esperado pela divindade tanto quanto você. E aí nós vamos desgraçar a vida do... Não, vamos botar... Melhor não colocar nomes, senão nós vamos individualizar a dívida. Não é o caso. Mas aquele infeliz é tão quanto todos os outros nós.
porque todos somos filhos de Deus em um processo evolutivo, e que alguns ainda se permitem a maldade, e outros estão começando a acordar para o bem. Em qualquer parte do universo somos usufruários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Como é que eu estaria aqui falando para vocês se antes não veio alguém e fundou um centro espírita? Se depois desse não tivesse outro que mantivesse? Como é que eu estaria falando aqui para vocês sem esse projetor, sem esse computador? Quantas vidas, quantos milhões são envolvidos? Eu podia falar do livro, da toalha, do chão, de você. São tantas coisas que envolvem qualquer coisa. E nós somos ingratos quando desconsideramos os valores. Em qualquer parte do universo que formos, somos usufruários do esforço, do sacrifício de milhões de existências. Lembro-me mais de uma história rapidinho, de alguém que chegou na espiritualidade reclamando dos seus direitos. E aí veio alguém e foi fazer a espécie de levantamento, contabilidade, de quantas vidas foram sacrificadas por ele. E olhem só como é que ele começou o cálculo. Eu não vou botar números porque eu não sei. Mas centenas de animais, gado, eu englobo a coisa toda, foram mortos para te sustentar. Quantas aves foram eliminadas do mundo para te servir? Quantas plantas perderam a sua semente para te alimentar? Nada é simples, nada é só em si. Tudo tem um encadeamento de leis que precisa ser observado. Cedamos algo de nós mesmos, em favor de outros, pelo muito que os outros fizeram por nós. Quantos fizeram por nós? Poderia puxar aqui outra lista, mas deixa assim. Cada um tem a sua. De quantas pessoas nós dependemos para chegar até aqui? E quantas pessoas dependem para a sequência? Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo, que nos ensinou: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Dá-lhe, é necessário, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando de caridade espiritual, deixa sempre os mortos o cuidado de enterrar. Então, quando ele nos disse, segue-me, sigamos, mesmo que para isso precisamos abrir mão de alguns interesses, porque é necessário que a gente acorde para a nossa realidade espiritual, que Jesus nos ilumine, que a gente comece a acordar bem logo. Então eu vou cantar a música Prece do Amor, que diz assim: meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores no meu dever. Pai, não se esqueça de mim nas bênçãos de compaixão, guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Pai, não te esqueça de mim nas bênçãos de compaixão, guarda-me em teu coração
paz e amor sem fim. Então, meus irmãos, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, nos fortalecendo na fé. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.